piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, sejam bem-vindos ao curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. Hoje o assunto da nossa aula é o gênero ensaio, né? E nós vamos falar um pouquinho do gênero ensaio dentro da cultura da Guiana Francesa. Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre o ensaio é que o ensaio é uma forma aberta. É um gênero que pode falar sobre qualquer coisa, de qualquer maneira, né? Sobre qualquer assunto. É um gênero que não tem contorno definido, mas a gente pode dizer que o ensaio é um texto de ideias com um viés argumentativo, né? Mas sem ter definições como os outros gêneros, como o teatro, o romance, a poesia, né? Que já tem limites definidos e reconhecidos. Mas aí a gente pode também pensar em algumas constantes do ensaio, né? Uma primeira constante é que o ensaio não é um gênero narrativo, né? Essa é a primeira coisa, ele não conta uma história, ele faz refletir, né? O ensaio geralmente é para causar reflexão. Porém, dentro dessa reflexão, ele pode contar alguma coisa, narrar alguma coisa, mas sempre com esse objetivo de levar à reflexão, né? de refletir sobre o que ele estava contando ali dentro do texto, né? O ensaio, nesse sentido, ele não é um documento e não é um arquivo, né? Ele fica ali entre o romance e a prosa de ideia, né? O que a gente precisa pensar a respeito disso. Uma segunda característica bem significativa é que o ensaio traz uma reflexão pessoal do autor que está realizando esse texto, né? E não é só somente o texto, o ensaio, um reflexo de subjetividade, mas ele é uma forma do discurso em que esse autor exprime um ponto de vista particular, exprime seu pensamento sobre vários assuntos, transmite as suas lembranças, às vezes traz a evolução de algumas ideias que ele já está imaginando durante muito tempo, né? E traz também essas questões de dúvidas e incertezas que ele tem sobre determinado assunto, né? Só lembrando que o diário também não que o ensaio também não é um diário íntimo, né? Não é um diário que a gente escreve, né? Ele é um texto, acima de tudo, argumentativo, né? O locutor, por exemplo, no ensaio, ele vai dar provas dessa vontade didática, de ensinar alguma coisa, de transmitir alguma coisa, né? Então ele vai dar alguns exemplos, ele vai trazer ou transmitir alguns objetivos, né? Inacabamento no pensamento das ideias, na exposição dessas ideias, né? O que faz com que ele tenha uma certa noção de forma do espontâneo e do natural ali, do fluxo de consciência, do fluxo da escrita. É por isso que muitas vezes a gente diz que o ensaio ele tem um caráter fragmentário, descosturado, né? Mas por mais que ele seja fragmentário e descosturado, né, e inacabado, a gente precisa pensar que o ensaio proporciona um pensamento sobre alguma coisa. E o conjunto de ideias ali disposto nesse texto tem uma coerência, né? Ele não está ali por acaso, né? Mas é fato que o ensaio ele comporta uma estabilidade que é procurada por quem escreve esse tipo de texto e que é proposital, né? Justamente por apresentar esse discurso através da escrita, né? Então, o ensaio aí é um gesto contínuo do pensamento sobre determinado assunto. Bem, e como surgiu o ensaio? O ensaio vai surgir em 1580, né? Com esse nome, que leva o título homônimo da obra de Michel de Montaigne, que foi publicada em 1580, que se chama Les Essais.
né, os ensaios. Ele escreveu, né, esse livro e deu esse nome devido à matéria e ao conteúdo experimental que tinha esses textos, que era justamente falando sobre aquela época das descobertas que estavam acontecendo ali. A palavra ensaio vem do latim exagium, que inicialmente significa balança ou pesar sobre um instrumento, e a partir do século XV começa a ter esse sentido de prova, de experiência, de tentativa. Então o que Montaigne procura ali ao dar o nome da sua obra, né, desses textos como ensaios, é justamente dizer que essa obra dele é uma prova de fogo da escrita, justamente porque tem um duplo sentido aí quando ele utiliza a palavra ensaio, né, les essais, na obra dele. É uma experiência do autor, né, uma experiência de escrever sobre sua própria experiência no momento em que a experiência acontece, né? Então ele faz isso na sua obra, né? Os ensaios, eles estão dentro de uma experiência de nascimento de uma literatura crítica que interroga a si mesmo, né? Ou interroga o eu, interroga o mundo e interroga a própria literatura, né? A própria manifestação literária em si. É interessante pensar que o ensaio, ele é antissistemático, né? Ele é um discurso não dogmatizador, ou seja, ele não tem um esquema a ser seguido justamente porque ele não tem um tema para ser inculcado ou uma rota certa de persuasão que a pessoa tem que tomar. E aí, se a gente pensar no ensaio, geralmente quando a gente vai ler um ensaio, a gente tem pelo menos 3 práticas retóricas argumentativas ou 3 práticas de exposição do texto, que aqui a gente poderia nomear como uma prática de escrita em crescimento, né, que seriam a exposição de vários argumentos, de vários exemplos que vão sendo mostrados durante todo o texto. Ou então uma prática de recortes, né, quando o assunto é muito grande, por exemplo, ou já tem muita coisa explanada sobre ele por aí na hora de escrever. Alguns assuntos são rememorados, a gente faz a colagem de algumas falas, de alguns textos que já foram ditos, né, e de temas que são despejados entre os inúmeros já sabidos, mas que foram escolhidos apenas alguns ali para serem expostos segundo a argumentação, segundo as ideias que estão sendo colocadas e difundidas ali dentro desse ensaio. E um terceiro momento, retórica argumentativa ou prática textual do ensaio seria justamente essa escrita em zigue-zague, ou seja, a progressão do assunto e dos temas são feitas com feedbacks, ou mesmo com muitos parênteses, com muitos colchetes, muitas travessões, muitos apostos, né, explicando coisas e sempre retrocedendo a coisas que já foram ditas, a coisas que já foram mencionadas, então sempre nesse zigue-zague aí de pensamento. A gente percebe que esses 3 tipos de escrita, né, uma em crescimento, da hora acumulando exemplos e coisas, outra através de recortes, né, alguns exemplos que são escolhidos, e outra em zigue-zague, esses flashbacks dos temas, das escritas, os conteúdos, traz essa ideia realmente do inacabamento na escrita, né, de parecer uma desordem. Mas a desordem é só aparente, porque no todo há uma coerência. Uma questão a ser levantada interessante a partir do ensaio é que o ensaio também ele se manifesta através da linguagem das palavras que são utilizadas ali. Então, os usos da sintaxe, os modos de retórica, contribuem também para essa desconstrução do gênero, né? E transforma ele em ensaio. Né? Então, você sabe nitidamente ali, através do ato da escrita, se realmente aquilo ali é um texto poético, é um romance, um teatro ou um ensaio, né? E aí uma coisa também que a gente pode pensar a respeito do ensaio, será que o ensaio é uma escrita de si? A gente até poderia colocar o ensaio como se fosse uma escrita de si, mas o ensaio é escrever sobre um ponto de vista argumentativo, né? Um ponto de vista particular que passa, sim, pelo abstrato, pela observação do concreto, pelo sentido que você dá nessa observação do concreto,
pelo ato indutivo e também pelo ato dedutivo daquilo que você está analisando, né? Interessante notar que o ensaio ele não é para ser exaustivo, como parece em alguns artigos, procurando a origem de onde surgiu determinado termo, determinada representação. O ensaio não tem essa questão exaustiva e nem de busca de origem, né? E os momentos convencer e provar no ensaio são muito ambíguos. Ao mesmo tempo que o ensaio destrói incertezas, introduz a dúvida, ele pretende avançar em algumas verdades. Ele tem uma certa pretensão a respeito de avançar no diálogo, nas argumentações que estão sendo colocadas ali, mas sempre tem essa questão da dúvida, da incerteza que é colocada, né? Inclusive, a figura retórica que a gente poderia indicar para o ensaio seria a persuasão, mas é uma persuasão que finge que está convencendo, mas no fundo põe a dúvida, põe a contradição, né? E é por isso que a gente considera o ensaio também um gênero muito polifônico, né? A dúvida do ponto de vista único, muitas vezes pode ser a dúvida do ponto de vista geral, né, ou universal que é colocado ali. Então, essa questão do ensaio de transformar o meu ponto de vista, em um ponto de vista geral ou universal acontece muito quando a gente está lendo um texto e quando a gente expõe esse texto ensaístico para outros leitores, né? E aí, falando especificamente sobre ensaio na Guiana Francesa, a gente precisa pensar que o ensaio, desde sempre é um gênero muito elitista, né? Ele é um gênero dedicado e escrito principalmente à elite intelectual e a uma determinada parte da população que sabe ler e interpretar o texto, né? E aí, a literatura da Guiana Francesa já começou bastante tarde, né? O que a gente chama de literatura da Guiana Francesa, mas um primeiro texto que a gente pode citar aqui é o La Guyane Violet et Calomnie. É escrita por um autor que se chama Chatelier, em 1884, né? Então, a Guiana Transgredida e Caluniada de Chatelier. E nesse ensaio, o Chatelier ele vai falar basicamente sobre o problema que atingia a Guiana ali no final do século XIX, que era ser transformado, entre aspas, aqui, em um país penitenciário, né? Então, o departamento nunca cessou de ser lembrado, né, com clichês negativos, né? Então, ele faz um discurso de proscrição, de relegamento e também pedindo que acabasse esses trabalhos forçados lá. Porque, na realidade, Lebanha, né, os trabalhos forçados eram utilizados, né, pela França como uma espécie de higienização do território metropolitano. Então, toda medida que a favor de Banha foi combatida pelos guianenses. Então, só para vocês terem ideia, esse documento, né, não documento, mas ensaio, né, misturado aí com questões criminais e também com vários pontos de vista de outras disciplinas da época, traz, por exemplo, ilustra, né, esse combate guianense com um argumento de que naquela época a França metropolitana, alguns intelectuais da França metropolitana queriam convencer de que esses forçados, né, que na realidade eram criminosos, prostitutas e várias pessoas marginalizadas da sociedade poderiam ser enviadas para a Guiana Francesa para trabalharem como pequenos domésticos na Guiana, né, serem jardineiros, caseiros, cozinheiros. E os guianenses com certeza combateram isso, né? O documento deixa isso claro, o ensaio deixa isso claro, né, de que eles não aceitavam, porque se era uma ameaça na metrópole, por que não poderia também ser uma ameaça aqui no departamento deles, né? E, além disso, esse ensaio, né, do Chatelier traz também um pedido de respeito às populações da Guiana Francesa, em especial às populações negras da Guiana Francesa, né? Um outro ensaio importante, e já no século XX, se chama Retour de Guiana, ou seja, a volta à Guiana, né? Retorno à Guiana,
escrita em 1938 pelo Léon Gontran Damas, né? A gente sabe que ele é poeta e político, mas ele escreve essa obra subversiva, né? E que é considerada também subversiva pela própria administração francesa. Para vocês terem ideia, a administração francesa compra essa obra dele, vários exemplares, né? E queima, né? Por ela realmente estar passando ideias que são contrárias àquilo que deveria ser passado nessa época colonialista. Então, ele é um ensaio de reivindicação contra a presença francesa, redigido durante uma missão etnográfica que o Léon Gontran Damas fez no interior do país, no interior do departamento, para conhecer e também para registrar grupos de negro marrom, ou seja, uma espécie de quilombolas, de quilombos, né, que existiam ali. E o autor expõe nesse texto o desastre social e econômico francês com a colônia, com a Guiana Francesa, com o departamento mesmo. Então ele faz uma análise, né, de como a Guiana Francesa e Lebanha, né, os trabalhos forçados, é o grande cemitério dos europeus ali na América do Sul, né? Então ele analisa que nesse ensaio como desaparece essa alma africana e como sobrevive os mendigos franceses, né, com o apoio da política local e da política metropolitana ali na Guiana Francesa. Ele toma esse caráter revoltante, né, durante esse ensaio, e ele traz, através dessa visão aí militante dele, uma certa exaltação da marronagem, entre aspas, aqui para nós seria do quilombismo, né? E das sociedades refugiadas ao longo das margens dos rios ali de Cayena, justamente tentando sobreviver a esse colonialismo absurdo imposto pela França. Um outro ensaísta que nós vamos ter importante da Guiana Francesa, já no século XXI, né, vai ser o Jules Languet. O Jules Languet, ele é um ex-militar e produtor de agricultura orgânica, né, e ele pratica a autopublicação, algo que é bem comum no meio literário guianense. Ele escreveu 2 livros, um em 2003, Imbattable Créole, Les Masques de l'Aliénation, né, o Imbatíveis Crioulos, as Máscaras da Alienação, e um outro em 2006, Posture, Propos et Penchant Créole, Posturas, Palavras e Inclinações Crioulas. O primeiro livro, Imbatíveis Crioulos, ele vai propor uma reflexão da sociedade guianense do século XX com uma postura militante e um certo patriotismo guianense. Porém, esse livro vai ser muito mal recebido por quem teve acesso à leitura desse livro, justamente porque ele vai ser considerado um livro xenofóbico e com um patriotismo questionável, né? Por conta disso, né, ele está questionando a migração martiniquense que tem acontecido frequentemente na Guiana Francesa. E ele vai considerar nesse livro a postura martiniquense como os filhos submissos da França, né, em que se inclinam sempre para as posturas coloniais francesas. Além disso, ele vai criticar as noções de mestiçagem, de criolidade propostas pelos teóricos antilhanos. Inclusive, um dos teóricos antilhanos, Rafael Confian, vai criticá-lo bastante em algumas cartas, né, em alguns escritos que a gente pode encontrar na internet. Em Posture, Palavras e Inclinações Crioulas, né, a gente vai observar uma certa complacência à sociedade crioula guianense para tentar detectar quais são os gestos, né, e os atos que poderiam suscitar uma escravidão inconsciente, né? E aí, em 11 capítulos bem curtos, o autor vai lançar um olhar mais humano, né, sobre o elemento crioulo ali na Guiana Francesa, e ele pretende esclarecer quais seriam os papéis atribuídos desde a abolição da escravatura a essa questão do crioulo, né, do ser crioulo na Guiana Francesa. Esse é um livro também que está sendo bastante revisitado aí e que de alguma forma junto com o embater aí algumas ideias dos teóricos antilhanos, né? E eu chego agora numa ensaísta super conhecida, né, porque ela foi ministra da Justiça na França durante
a presidência do François Hollande, a Christiane Taubira. A Christiane Taubira, ela é guianense, mas foi deputada, representante da Guiana Francesa, né? E ela é super importante, principalmente porque em 2001 ela fez um trabalho bastante interessante na França, que foi levar para o Senado, né, e a Câmara dos Deputados o reconhecimento do tráfico atlântico de escravos e a escravidão como um crime contra a humanidade, né? Então ela vai, a partir daí, inclusive, além de uma parte militante dela como deputada, como ministra da Justiça, trabalhar isso em seus ensaios, né? Em 1978, ela já fazia parte como militante independente, né, de um movimento guianense de decolonização, o MOGIDA, e em 1993 ela é eleita deputada, né? É interessante notar também que ela ficou muito conhecida porque ela foi uma das que combateu de frente para a legalização do casamento gay na França, conhecido como a Reforma da Civilização. A Christiane Taubira, ela vai fazer o prefácio, né, de um livro que ficou super famoso, que se chama O Caso das Reparações, né, do Tashi Coat, um teórico americano, e que em francês ficou conhecido como O Processo da América. Então, nesse livro, ele vai falar sobre as questões de reparação da escravidão nos tempos atuais. A Christiane Taubira vai ficar super tocada, vai levar isso para a Câmara dos Deputados, para o Senado, né? E vai escrever leis, né? Um projeto de lei em que ela vai dizer que essa reparação da França com relação à escravidão pode ser feita através do desenvolvimento das línguas crioulas e o financiamento de vestígios arqueológicos sobre a toponímia e a farmacopeia de plantas, que seria uma espécie de enciclopédia farmacêutica das plantas utilizadas pelos escravos, né, a fim de desenvolver a cura naquela época, né? Então, trazer isso à tona como um princípio de reparação. Além disso, ela, como mulher e negra, né, sofreu muitas questões raciais durante o seu mandato, né? Inclusive, ela foi chamada de macaca com banana por um jornal que durou aí mídia para esse caso, né, triste durante várias semanas. Eu gostaria de mencionar aqui um dos livros dela mais interessantes, que é o primeiro ensaio, né, que se chama A Escravidão ou o Escravismo Contado à Minha Filha, que é um texto de 2002, em que ela começa, né, a abertura, a introdução desse texto dizendo o seguinte: o tráfico de escravos e a escravidão foram o primeiro sistema econômico organizado em torno do transporte forçado de populações e do assassinato legal em razão da liberdade para a marronagem, né, os quilombos aqui entre aspas. Esse sistema durou para a Europa por mais de 4 séculos e para a França por mais de 2 séculos. Não se trata de ficar deprimido ou mortificado, mas de aprender a conhecer e respeitar a história forjada no sofrimento. Aprender os impulsos de vida que tornaram possível a esses milhões de pessoas reduzidas à condição de burros de carga existirem ou simplesmente sobreviverem. Trata-se de compreender essa primeira globalização que gerou relações duradouras entre 3 e depois 4 continentes. Esses eventos devem ser ensinados, que se saiba que houve, desde os primeiros tempos, resistência local e solidariedade transcontinental. Questionemos essa história para que as novas gerações possam detectar a tempo as ligações entre o racismo vulgar e as suas origens e que compreendam que a República precisa da sua vigilância e da sua exigência. Escolhemos uma educação que prepare para a alteridade e que tenha a marca da verdade, da justiça, da fraternidade. Palavras de Christiane Taubira na introdução desse texto dela, desse ensaio dela. Que
né, justamente o ensaio é super interessante porque ele vai ser uma conversa, um diálogo entre filha e mãe, né? E aí esse diálogo, a filha vai sempre perguntar para a mãe questões a respeito do escravismo, da escravidão, e a mãe vai responder esse texto, né? É bem legal, né? E é um livrinho assim que a gente lê em pouco tempo, mas vai trazer essas questões de tráfico e exploração de seres humanos, colonização, lutas pela liberdade, reflexão sobre o conceito de crime contra a humanidade, formas contemporâneas de escravidão, né? Então vai ser uma mãe aí comprometida em responder as muitas perguntas desse filho, dessa sua filha, né? E ao longo do questionamento, a filha vai ter certo espanto, certa indignação e ao mesmo tempo certa admiração por essa história, né? É interessante notar que esse texto lembra muito um outro texto de um autor marroquino, né? O Tahar Ben Janlou, que é esse texto aqui, Le Racisme Raconté, Le Racisme Expliqué à ma fille, o racismo explicado à minha filha, que foi traduzido em diversas línguas, em que o escritor vai justamente falar sobre essas questões de racismo, né, para sua filha. É interessante notar que a Christiane Taubira, nesse mesmo ensaio, ela foi acusada, né, de não falar sobre a escravidão moderna. E aí ela vai dizer que ela não está aqui para acusar a França ou para demonstrar uma certa mágoa com relação à escravidão, e que ela sabe a respeito dessa escravidão moderna, mas que ela pensa que em nenhum momento na história a escravidão foi tão autorizada como naquela época, e que era preciso falar disso, de uma escravidão que foi autorizada e que não vamos dizer assim, velada, como nos tempos atuais, né? E o fato dela contar isso para uma criança, né, dela fazer esse diálogo mãe e filha para uma criança, significa, traz esse significado no ensaio de que a criança não nasce racista, de que ela se torna racista e de que ela aprende o racismo com os pais, com os seus parentes, né, em casa, né? Então ela traz essa reflexão através desse diálogo, que também é demonstrado no mesmo livro do Ben Janlou, sobre a questão do racismo. E a Christiane Taubira escreveu diversos textos, diversos ensaios, né? Dentre esses ensaios, gostaria apenas de mencionar alguns. Então, Mes Météores, Combat politique au long cours, sobre a caminhada dela como deputada, como política, até chegar a ser ministra. Nous habitons la Terre, então a gente vive na Terra, em que ela vai falar um pouquinho sobre as questões de ideias extremistas, do conceito de crise, e das regras umas determinadas regras sobre a sociedade laica, né? E Baroque Sarabande, então o Barroco Sarabande, que faz remissão a uma música, né, renascentista, e é um tipo de dança renascentista que é bem lento, em que ela vai contar um pouquinho sobre os livros que marcaram a vida dela, marcaram a infância dela, né? Bem, espero que vocês tenham gostado, e esse é um pouquinho sobre a questão do ensaio, né, na literatura da Guiana Francesa. Até a próxima, e a gente se encontra em breve.